Olá, você está começando nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2011, mais uma edição do seu Cidade Esportes, edição já de número 15. O Cidade Esportes, que traz para você as principais informações do final de semana, é uma revista praticamente que concentra as principais informações esportivas. Se você quiser interagir conosco no nosso Cidade Esportes, anote aí agora sim o nosso e-mail, tvcidadejacareí@gmail.com. Ou se você quiser também manter contato conosco, o nosso telefone é 0 operadora 12 3962 45 37. No programa de hoje, participações especiais aí. Eu estou com o Betinho, né, jogador do Real Vale do Sol, que ficou com o vice-campeonato da Copa Band. Betinho, eu acho que o vice-campeonato tá bom ou não está de bom tamanho para vocês? Para nós, eu acho que não está de bom tamanho, que era um título que a gente ainda não tinha. E a gente estamos correndo atrás faz uns 3 a 4 anos. E você vai falar mais sobre esse vice-campeonato. E a figura tão esperada no seu Cidade Esportes, o técnico Edão. Edão, só de Meia-Lua há mais de 40 anos, Edão, isso mesmo? Nascido, né, no Meia-Lua, né, já 41 anos, mas com o time 27. Algumas informações para você do técnico Edão, que é muito conhecido no futebol amador de São José dos Campos e conhecido também no esporte amador de Jacareí. O Edão que esteve, inclusive, acompanhando as equipes no Meia-Lua na 20ª Copa São Paulo, que é promovida pela Associação Paulista de Futebol. Inclusive, nesse último domingo, o Edão esteve acompanhando. Aliás, Edão, o celular, o seu não para, né, Edão? Eu peço até desculpa aí, o celular. Não, mas achei que tinha desligado. Mas não há problema não. Isso sempre acontece. O Edão, você vê, a solicitação dele é grande. Mas só algumas observações. O Edão esteve acompanhando 2 equipes. Uma delas é o Sub-15, que na competição da Associação Paulista de Futebol foram realizados 12 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O Sub-17, que está na fase decisiva dessa competição. Inclusive, nesse sábado, esteve jogando com a Vila Carolina, aqui em Jacareí, empatou pelo placar de 1-1. Bom, vamos começar primeiro com o Betinho. Eu dizia que o vice-campeonato do Real Vale do Sol. O time jogou o suficiente ontem para merecer o título, Betinho? Nós lutamos até o fim, saímos ganhando, um vacilo deixamos empatar, fizemos 2-1, outro vacilo deixamos empatar, tivemos oportunidade de fazer 3 ou 4 e não matamos o jogo. E infelizmente o futebol é assim, você não mata, aí no final você tem uma surpresa, né? Agora o Edão já comandou o Betinho por várias vezes, né, o Edão? Ele falava da história do jogo de ontem, só para o telespectador acompanhar o nosso raciocínio. Ontem foi a final da Copa Band, Copa Regional, uma taça Libertadores do esporte amador, porque envolve várias equipes de várias cidades, inclusive o Edão, e sempre com o Parque Meia-Lua nessa competição. Então, no jogo de ontem, terminou 2-2, no tempo normal. O Betinho marcou um dos gols da equipe do Real Vale do Sol. Nos pênaltis, o time perdeu por 6-5. E, ironia do destino ou não, o Bichinho de Areia perdeu um pênalti, o Roger perdeu. Há um segredo especial, Edão, para conquistar a Copa Band? Eu tô nessa batalha aí há muitos anos, não vou desistir, né? Se Deus quiser, primeiramente pedir saúde aí para poder continuar fazendo essas atividades, mas uma competição que eu não vou desistir dela. Eu tenho esse sonho de ganhar uma Copa Band Vale, falta isso ainda para mim. Eu acho que com todas as conquistas que já tive a felicidade de conquistar, mas essa ainda está em aberto. Então tá esse buraco ainda, a gente vai correr atrás. Já participei de várias, cheguei em 2 semifinais, mas vamos continuar batalhando. É difícil, não é uma competição fácil, porque o mata-mata não permite você jogar mal nunca. Então, você jogou uma partida mal, você pode sair fora. Você vê, o Meia-Lua saiu fora invicto nas quartas, né? O Vale do Sol foi vice-campeão invicto. Então, é uma competição traiçoeira, né? Agora, a ironia do destino, né, Betinho? O Primavera, que tirou o Meia-Lua, foi o campeão. E coincidência, não, Edão? O Betinho foi seu jogador, né? Jogou comigo, já jogamos junto várias oportunidades. Praticamente começou no Meia-Lua, né, no Infanto.
e já tivemos felicidade de conquistar título juntos. Não é fácil conquistar, ainda mais dentro de São José, que o tamanho da cidade que é. Eu fui para lá no ano de 2009, junto com o Betinho, e fomos felizes, conquistamos o título. Agora, o técnico Renato Fernandes, no segundo tempo do time do Real Vale do Sol, ele tentou tirar do jogo. Ele tirou você do jogo ontem, né, Betinho? Quase eu falei pra ele, se você for me tirar, eu não vou sair. Mas tirou ou não? Tirou. Você tiraria o Betinho? Eu não assisti a partida ontem, né? Então eu, pelo comentário que eu vi da rádio, de quem estava assistindo os jogos, o treinador não foi feliz na substituição, né? Diz que o Betinho não era o jogador para ser tirado. Então esse é o comentário das pessoas que estavam lá na partida, né? Então eu não estava lá, não sei, né? Mas pelo comentário eu creio que ele errou, sim. É interessante, Betinho. E no final do jogo ontem, muita confusão por lá, Betinho. Torcedores se desentendendo, até o helicóptero, Águia presente. Parecia a final do Campeonato Brasileiro lá então ontem. Depois que acabou, ficou me esperando a premiação. Alguns torcedores invadiram o campo e começou aquele negocinho, um provocar o outro, e foi onde começou a confusão. O negócio foi feio, não foi fácil não. Teve que chamar o policiamento, o helicóptero foi lá para dar uma paradinha, senão não segurava não. O Paulo do Centro estava tranquilo ontem? Estava tranquilo, porque ele ficou nenhum momento eu vi ele estressado, ontem ele estava bem tranquilo. Agora, Edão, saindo dessa Copa Band, agora o Betinho começa a interagir conosco sobre o seu trabalho aqui em Jacareí. Então, voltando para São José dos Campos, você foi campeão com o Betinho em São José do Campeonato da CAF? Isso, campeonato da CAF, né, da primeira divisão, em 2009, com o Real Vale do Sol, né, que depois de 14 anos, se eu não me engano, né, que voltou a conquistar. E aí a gente começou um trabalho lá, onde que em 2011 agora foi tri, né, o Real Vale do Sol deu continuidade, né, o pessoal competente, um pessoal que gosta muito, né, e tem diretoria forte que batalha, então os resultados vêm mesmo. Ô Edão, a gente, só para o telespectador, um detalhe importante. Você trabalha há quanto tempo com as categorias de base, Edão? Olha, eu com a base, eu trabalhei já bem antes, desde o começo praticamente, né, da carreira, né, que tem 27 anos. Aí parei um período por necessidade de trabalho e não consegui conduzir as duas coisas. Aí a gente tem os compromissos familiares e tem que correr atrás. Aí não consegui continuar o trabalho de base, que infelizmente a gente não tem apoio que a gente necessita. Mas aí, de 6 anos para cá, eu voltei com esse trabalho de base. E agora a gente está no 6º ano aí consecutivo, num crescente, né? Conseguimos esse ano colocar o clube para participar a nível do estado, participando da 27ª Copa São Paulo com a categoria Sub-15 e Sub-17. Você teve oportunidade, o Betinho, de disputar alguma competição tão importante quanto essa com o Edão? Na nossa época nós nunca teve uma oportunidade dessa não. Mas mesmo assim você conseguiu levar ele para o São José, né? Ele foi no São José, né, num período de teste, né? Aí não ficaram, na época que a gente tinha um infanto muito forte. Aí foi alguns jogadores, mas não ficou por causa que eles queriam um ano mais novo. Boledão, você falava da 20ª Copa São Paulo, que é promovida pela Associação Paulista de Futebol. O seu Sub-17 está brigando ainda para passar a final. E domingo agora, dia 4, você enfrentou o Vila Carolina de São Paulo, empatou em 1-1. Isso. Dioguinho se contundiu. E você falava que falta apoio, né? Você só tem hoje só a Ative apoiando vocês? Na verdade, esse trabalho nosso aí, né, que tenho que agradecer muito a Ative, né, já desde a época da Cooperativa Médica, há 8 anos, vem nessa parceria com a gente e vem nos ajudando nesse momento aí, que é um momento crescente do clube. E através do Dr. Joaquim, que é a pessoa que acreditou nesse projeto, nesse trabalho, que é um trabalho muito difícil. A cidade nossa, infelizmente, a dificuldade para o futebol de campo é muito grande. A gente ficou já 2 meses, nós estamos praticamente sem treinar, porque a gente treinava no campo do Elvira, hoje não temos o campo mais. E nesse período aí a gente vem dependendo do esforço de cada jogador, praticamente que individualmente, tendo que, numa competição tão importante dessa, onde que o Sub-15 nosso fez uma semifinal contra o Juventus. A gente vai jogar no clube social do Juventus, você chega lá, é coisa gigantesca, você vê que
E aqui a quase estrutura vocês é não têm outra, lugar para né? jogar. E nós somos aí dos largados do futebol, né? Então, se não é o Dr. Joaquim que acreditou na gente, e a Tívia, que vem com a gente nessa parceria já há muitos anos, a gente nunca tinha oportunidade de pôr, né, esses moleques da cidade a nível estado, porque nós não temos trabalho de base na cidade. O trabalho de base quem faz é a gente, né, na raça. Você chega e ainda dá sorte de encontrar pessoas que ainda queiram investir, que queiram ajudar, e a gente foi feliz, porque chegar numa semifinal com 38 equipes, né, rodamos aí há 7 meses, desde abril, até agora, né? Até agora. E ainda tem a oportunidade do Sub-17 chegar numa final, porque está em aberto. Foi 1-1 aqui, tivemos a infelicidade do Diogo fraturar o pé, né? Mas isso aí é coisa do futebol, acontece. A gente vai dar todo o apoio para ele, para que ele volte o mais rápido possível, porque é um jogador acima da média. Agora, Betinho, o Edão falou em falta de apoio. Eu percebo que não é o primeiro ano que você está no futebol de São José dos Campos. A ida sua para São José em relação a isso? Ou você joga lá, joga aqui? Não, Porque a gente sabe que tem jogador, Edão e Betinho, que eles disputam os dois campeonatos simultaneamente, tanto São José quanto Jacareí. Mas aonde você se dedica mais? Porque o jogador tem um campeonato que ele se dedica mais. Se dedica mais em São José, porque ali a ajuda que eles dão, o campo que você joga. Porque aqui em Jacareí você vai disputar uma semifinal lá na Vila Garcia. Ou senão você vai disputar no campo do Secap que não tem vestiário. Então, aí você tem que trocar de roupa lá fora, não tem vestiário, você vai no campo da Vila Garcia, um campo ruim, não tem condição de jogo. Aonde há mais segurança? Em São José dos Campos, lá onde começou uma briga, já foi rápido 20 carros de polícia, helicóptero. Onde que você já viu isso aqui em Jacareí? Primeiro morre uma pessoa aí, de repente, por causa do futebol, morre uma pessoa para depois a polícia chegar. Agora, Edão, a gente percebe que você tem um campo bom em São José para trabalhar. Inclusive, quero abraçar o pessoal de São José dos Campos que tem nos acompanhado. Então, a sua dedicação em Jacareí é pelo Meia-Lua? A minha dedicação em Jacareí é pelo Meia-Lua, mas a gente vai estar com certeza buscando espaço, tentando adquirir forças para que essa dedicação envolva o esporte em geral da cidade, porque é difícil não adianta eu querer fazer para o Meia-Lua e a cidade não corresponder, então a gente tem que procurar algo mais também. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta com relação a tudo hoje. Já passou por aqui o Antônio Carlos, o Cabeção, já passou por aqui o secretário de Esportes, Fernando Barreto, em entrevista conosco. Inclusive, algumas questões relacionadas ao secretário, elas foram colocadas aqui para ele. Hoje você, Edão, tem uma força muito forte, reconhecida em São Paulo, pelo deputado Hélio Nishimoto, né, que inclusive uma questão de verba para cá, para arrumar o campo do Meia-Lua, essa verba vem ou não vem. Hoje você tem, por exemplo, o Dr. Joaquim ligado ao PSDB politicamente, nada contra isso, se é PT, PSDB, tudo. Você acha que a cidade ainda ela olha a política primeiro antes de olhar a pessoa para investir? Porque você tem um trabalho reconhecido, isso é comprovado. Certo. Ou não? Eu creio que sim, né? Porque as portas não se abrem como a gente espera, né? Então, às vezes, de repente, podem misturar alguma coisa, né? Que eu acho errado, acho que nesse momento da gente ver o melhor para a cidade, não pode ser partidário. Você tem que ver o melhor para a cidade. Se o melhor para a cidade for investir na base, se o melhor para a cidade for acreditar no trabalho do Edão, for acreditar no trabalho de outras pessoas que mexem com a base, que invistam, que acreditam, porque é o melhor para a cidade, é o melhor para as crianças da cidade. Então não pode ser partidário, mas eu creio que o lado partidário da coisa atrapalha assim um pouco. Eu não sei até onde isso pode atrapalhar, mas eu creio que de repente atrapalha um pouco sim. Eu fico meio chateado às vezes porque de achar que de repente isso está atrapalhando alguma coisa, sendo que primeiramente eu fui esportista, eu sou do esporte desde os meus 14 anos de idade, que eu venho batalhando muito pelo esporte e virei político há 8, entendeu? Então primeiro sou esportista para depois virar um político, e virei político mais por falta de apoio nesse, né? Por achar que poderia estar adquirindo forças para estar fazendo mais. Então isso daí me revolta um pouco, sim. Legal. Nós vamos fazer o seguinte, Adão, nós vamos aos nossos apoios publicitários, mas antes eu quero lembrar você que a camiseta da Jessiquinha
aquela medo do futsal de Jacareí, que está defendendo a seleção brasileira, continua aqui para você concorrer. Mande uma frase sobre o futsal feminino da cidade, que continua disputando o Campeonato Paulista da Série A1. Então você pode mandar uma frase para nós, anote aí no nosso VT, o nosso e-mail, tvcidadejacari@gmail.com. Uma frase bonita, tem aí todo um jogo completo da Jessiquinha, melhor jogador do mundo, quem sabe, você pode concorrer. Nós estamos de volta, nós retornamos já para continuar o papo aqui com o Betinho, do Real Vale do Sol, e o técnico Edão.